Seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a diferença entre o A04S, o A04 e o A04E, para você não correr o risco de pagar mais caro por um celular inferior. Então presta atenção, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquela força, aquela moral e vamos lá. Eles têm preços diferentes. Aqui a gente está vendo o A04S custando R$ 779, enquanto a gente tem o A04 custando R$ 848 e temos o A04E custando R$ 620. Uma diferença aí que varia de 200 e poucos reais, né? Então a gente vê entre um e outro aí até R$ 230 de diferença. Será que justifica? Vamos ver isso agora. Primeiro a gente tem aqui o Galaxy A04S, que por incrível que pareça não é o mais caro nesse momento no Brasil, mas ele é o melhor dos três. E por que ele é o melhor dos três? Vamos falar sobre isso. Ele faz 150 mil pontos no AnTuTu na versão atual. Essa versão aqui está desatualizada, esses 117 mil pontos era na versão passada, tá? Quais que são as vantagens dele entre os outros dois smartphones? Primeiro, ele é o único que tem uma tela PLS. É uma tela ligeiramente melhor do que o IPS. Não é um diferencial incrível, mas é interessante. Tem um pouco mais de contraste, cores um pouco mais vivas, nada muito exorbitante, mas é um ponto positivo. Qual que é o ponto principal de vantagem aqui? É o Exynos 850. Ele é um processador bem superior ao Helio P35, que está nos outros dois smartphones. Não significa que ele é um top de linha, um baita de um processador, mas ele é um processador que já esteve em celulares interessantes da Samsung na geração passada e agora veio para um celular mais de entrada. É bacana, ele já é um processador que está um pouco velhinho, mas dá um caldo. E comparado ao LP35, ele é superior em jogos e traz um desempenho mais bacana. Também temos uma diferença interessante. Aqui nós temos uma câmera extra. Enquanto os outros dois smartphones têm uma câmera selfie e duas câmeras traseiras, esse aqui tem três câmeras. Tem um sensor principal traseiro de 50 megapixels com abertura 1.8, que também está no A04. Tem uma câmera de profundidade de 2 megapixels e tem uma câmera macro que não está nos outros celulares, é exclusiva desse celular, que é para fazer aquela imagem mais de perto sem perder, dar um zoom numa folha ou em algum objeto sem perder a resolução. Então é bem bacana essa câmera macro, exclusividade do A04S. E ele faz 150 mil pontos no AnTuTu, que é interessante. No resto são similares, nenhum smartphone é 5G, por exemplo, tá? E vamos falar agora sobre o A04, mas depois eu vou fazer um comparativo de diferença entre os processadores, então fica aí até o final, tá? Aqui no A04 a gente tem duas câmeras principais, duas câmeras traseiras, tá? Uma principal de 50 megapixels, que é igual à principal do A04S. Temos a câmera de profundidade, temos a câmera de selfie, né? Que essas três câmeras são iguais ao do A04S, só que aqui a gente não tem a câmera macro, a gente tem só essas duas câmeras traseiras e a câmera frontal, tá? E aqui a gente tem um processador que é inferior, que é o Helio P35. É um processador inferior, principalmente tem uma GPU inferior em jogos e tal, você vai sentir essa diferença. E você pode estar se perguntando, mas eu não jogo. E se você não joga, só quer usar para as redes sociais, talvez até compense você pegar o A04 se ele estiver mais barato que o A04S. Mas nunca pague a mais pelo A04, porque ele é um celular inferior em todos os quesitos ao A04S. O A04S é o topo de linha dessa família aqui de três celulares, então vai sempre no A04S, só vai no A04 se ele estiver mais barato que o A04S, tá? E não tem muita diferença em outras questões, é uma tela também em HD+, né, HD+, e aqui nós temos o IPS, ao invés de ter a tecnologia exclusiva lá da Samsung, né? Mas tudo bem, não é uma diferença tão grande de tela, não é uma tela tão inferior à do A04S, é uma tela boa, IPS e tal, bacana. A gente tem também uma diferença que eu esqueci de falar,
O A04S ele já vem com Android 13 de fábrica, enquanto esse aqui vem com Android 12. Você vai poder atualizar, mas é uma versão de Android anterior, então você já vai já está contando a questão da atualização, né? Um já vem atualizado para o atual, outro vem para um anterior. Então o A04 ele vem para o Android 12, enquanto o A04S já vem com o Android 13 instalado, tá? E aqui a gente tem o A04E. O A04E ele também é um celular interessante, ele tem um custo-benefício bem bacana, mas ele tem algumas coisas a menos do que os seus concorrentes. O principal, ele tem tudo que o A04 tem, o mesmo processador, só que na hora da câmera ele perde um pouco de qualidade, não é tão pouco. Ele tem um sensor de 13 megapixels, tá? É uma câmera com resolução de 13 megapixels principal. E aí ele tem também a sua câmera macro, né? Mas macro não, a sua câmera com sensor de profundidade. Então ele tem uma câmera a menos, assim como o A04, só que a câmera principal dele não é igual à dos dois irmãos, ela é uma câmera inferior, uma câmera com desempenho inferior. No resto, mesma coisa, Helio P35 igual ao A04, uma tela LCD IPS igual o A04 e também vem com o Android 12. Em termos de processamento agora, a gente vai dar uma olhada aqui. Eu separei algumas coisas principais, porque que o Exynos 850 é superior ao Helio P35. Por que que seria superior? Vamos lá. A gente tem algumas diferenças aqui. O A04S ele vem com 8 núcleos A55, né, no seu Exynos 850, contra 8 núcleos A53 do Helio P35. São 8 núcleos superiores contra 8 núcleos inferiores. Isso faz uma diferença até na otimização da bateria. Por incrível que pareça, a bateria do A04S sai melhor. Com mais desempenho de processamento, ela tem mais qualidade. Isso se deve um pouco também à litografia. O A04S tem 8 nanômetros contra 12 nanômetros do A04E e do A04. Isso com certeza implica um pouco no gasto de bateria, mas tem outras questões de otimização e tal que fazem o A04S, mesmo com mais desempenho, ter uma durabilidade melhor de bateria. A GPU, para quem vai jogar, para quem vai querer usufruir de games, o A04S tem a Mali G52MP1. Não é nada muito fantástico, mas é uma GPU que roda os jogos e tal tranquilamente. A maioria dos jogos aí, claro que nada muito exagerado, mas dá para jogar de tudo tranquilamente. Enquanto o A04E, ele tem a Power RVR G8320, que não é uma GPU muito conhecida por rodar jogos. Roda o básico do básico e não é aquela APU mágica, né? E a frequência de memória, a GPU, perdão. E a frequência de memória, isso eu estou falando de memória RAM, não de clock do processador. Ela vai até 1866 MHz no A04S, enquanto nos outros dois ela vai a 1600 MHz, né? O Helio P35 tem um limite ali de 1600 MHz. Isso dá uma diferença na fluidez, porque é um pouco menos de velocidade aí, né, de memória. Isso com certeza é uma diferença bem interessante quando você estiver usando. Lembrando que o A04S traz o Exynos 850, que foi um processador que está em celulares que já foram bem numa categoria acima da Samsung. Por exemplo, o A21S traz o Exynos 850, o Galaxy M12, o Galaxy A12, o Galaxy A13 e o Galaxy M13. Então são celulares superiores ao A03, por exemplo, da última geração, né? Mas aqui ele está trazendo um celular de entrada com esse processador que já esteve em celulares mais parrudos no passado. Então é bacana, é um processador legal, um processador que tem um desempenho bacana, é um celular muito, muito ok em todas as questões. Eu iria com o A04S, a não ser que é uma pessoa que não liga muito para jogos e tal, e também não quer muito câmera, aí tendo uma câmera ok tá de boa, não precisa de uma câmera muito exagerada,
eu iria com a A04E, que tá bem barato. Vou deixar os links na descrição, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, valeu e fui!